Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova da EAR 2021. Nesse vídeo eu vou resolver a última questão da prova, que foi a questão 72 e que tratou de condição de paralelismo e perpendicularismo entre duas retas. Bora lá? Dadas essas três retas aqui, pode-se afirmar corretamente qual dessas alternativas? Pessoal, veja bem, ele colocou para a gente aqui três retas que estão na forma geral. Então nós temos que avaliar qual é a posição relativa que elas ocupam entre uma e outra. Vamos fazer o seguinte, vamos recordar aqui inicialmente quais são essas condições. Eu vou considerar duas retas aqui na forma geral. Eu vou colocar aqui uma reta AX mais BY mais C igual a zero, e aqui eu vou colocar uma outra reta, a linha X mais B'Y mais C' igual a zero. Eu vou pegar cada uma dessas retas e vou colocar na forma reduzida. Veja que elas estão na forma geral. Para colocar na forma reduzida, nós precisamos isolar o y. Então, eu vou colocar aqui, ó, BY, vou pegar esse AX e passar para lá. Então, vai ficar menos AX. Esse mais C eu também vou passar para lá, ficando menos C. Como eu preciso isolar o y, eu vou pegar esse b que está multiplicando e vou passar dividindo. Assim, meu y vai ser menos a sobre bx, agora menos c sobre b. Esse número que está acompanhando o x aqui na forma reduzida, pessoal, ele é o nosso coeficiente angular que nós vamos chamar de m. Já esse número que ficou sozinho aqui, menos c sobre b, ele é o nosso coeficiente linear. O coeficiente angular é responsável pela inclinação da reta, enquanto que esse termo n, que é o termo sozinho, é onde a reta irá cortar o eixo do y. Eu vou fazer a mesma coisa com essa outra reta. Eu vou isolar o y aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, B'y, e vou pegar menos a linha x e passar para o segundo membro, então vai ficar menos a linha x, mais c eu também vou passar para lá, ficando menos c. Esse B'y está multiplicando, eu vou passar dividindo, portanto, meu y aqui vai ficar menos a linha sobre B'x, menos c' sobre B'. Esse número que está acompanhando o x aqui é o nosso coeficiente angular, que é o m'. Esse termo ficou sozinho, é o n', que é o coeficiente linear. Então, veja bem, o coeficiente angular é responsável pela inclinação da reta. O coeficiente linear é onde a reta corta o eixo do y. Nós vamos ter três situações aqui para considerar. Se elas forem coincidentes, nós precisamos que os coeficientes angulares de uma e de outra sejam iguais. E também que seus coeficientes lineares sejam iguais. Então, se duas retas são coincidentes, elas têm os mesmos coeficientes angulares e têm os mesmos coeficientes lineares. Mas se elas são paralelas distintas, ou seja, elas não são coincidentes, elas precisam apenas ter os seus coeficientes angulares iguais. E, finalmente, se elas forem perpendiculares, nós precisamos que o produto entre seus coeficientes angulares vai ser igual a menos 1. Ele deu essas três retas aqui para a gente. Então, inicialmente, eu vou calcular o coeficiente angular para cada uma das três retas. Então, para essa daqui, para calcular o coeficiente angular para a reta R, repare, para calcular o coeficiente angular, basta fazer menos a sobre b. Olha só, o a é aquele que acompanha x, o b é o que acompanha y, e o c é o que está sozinho. Então, nós vamos determinar aqui o coeficiente angular para a reta R. Então, vamos colocar assim, menos traço de fração, agora a sobre b. O nosso a aqui é 2 e o b é menos 3. Menos por menos dá mais, portanto, isso aqui vai ficar 2/3. Assim, o coeficiente angular da reta R, 2/3. Vou fazer a mesma coisa agora com a reta S, eu vou calcular o coeficiente angular dela. Então, vamos aplicar essa mesma regrinha. Então, vai ficar menos traço de fração a sobre b. Quem é o nosso a aqui? É 8 e o b, menos 12. Bom, aqui eu posso simplificar aqui, 8 com 12. Menos por menos vai dar mais. Eu vou dividir em cima e embaixo por 4. 8 por 4 dá 2. E 12 por 4 aqui, 3. Agora eu vou calcular o coeficiente angular para essa reta T. Da mesma forma, vai ser menos traço de fração A sobre B. Então, meu A aqui é 3 e o B é 2. Pronto, então já tenho coeficiente angular de todas elas. Vamos analisar aqui as alternativas. Na primeira está dizendo que R e T são paralelas. Então, essa reta R e essa reta T são paralelas. Nós percebemos que para ser paralelas, elas precisam ter o mesmo coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular de R? 2/3. E de T? Menos 3/2. Portanto, elas não são paralelas, elas não têm o mesmo coeficiente angular. Agora nós vamos ver a letra B.
R e S são coincidentes. Para serem coincidentes, elas precisam ter o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Bom, R e S. A reta R tem o coeficiente angular 2/3. A reta S tem o mesmo coeficiente angular. Então, por enquanto, está certo. Mas eu ainda preciso verificar se elas têm o mesmo coeficiente linear. Então, vamos calcular o coeficiente linear para a reta R. Para calcular o coeficiente linear, veja bem, é menos C sobre B. Então, vamos colocar aqui, ó, menos, quem é o C aqui? Repare, 9 sobre B, que é menos 3. Menos por menos dá mais, 9 por 3 vai dar 3. Assim, o coeficiente linear dessa reta R foi 3. Agora, eu vou calcular o coeficiente linear para a reta S. Da mesma forma, vou colocar menos, traço de fração, C sobre B. Meu C aqui foi 7 e o B, menos 12. Menos por menos dá mais, portanto, aqui vai ficar 7 sobre 12. Então, perceba, o coeficiente linear da reta R foi 3 e o coeficiente linear da reta S foi 7 sobre 12. Portanto, elas não são coincidentes. E, finalmente, aqui, para a gente analisar também na letra C, nós temos que S e T são perpendiculares. Bom, S é essa reta aqui, T é essa daqui. Para que elas sejam perpendiculares, nós sabemos que elas precisam que o produto de seus coeficientes angulares seja igual a menos 1. Então, eu preciso que o produto do coeficiente angular de S pelo coeficiente angular de T, isso precisa ser igual a menos 1. Quem é o coeficiente angular de S? O de S foi 2/3. E o de T? O de T, menos 3/2. Veja que eu posso simplificar 3 com 3, 2 com 2. Portanto, mais vezes menos, simplifiquei tudo aqui, vai dar menos 1. Então, notem, o produto dos coeficientes angulares de S por T realmente deu menos 1. Assim, S e T são perpendiculares, então essa é verdadeira. Agora, na letra D, R e S são perpendiculares. R e S. Gente, veja bem, qual é o coeficiente angular de R? 2/3. E o de S? Foi o mesmo. Então, as duas retas apresentaram os mesmos coeficientes angulares. Se elas apresentaram os mesmos coeficientes angulares, elas são paralelas e não perpendiculares. Então, essa letra D é falsa. Assim, a única correta aqui foi a letra C. Show de bola, uma questão muito bacana, bem interessante, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!